Traumatizante é um adjetivo que descreve algo que causa trauma, ou seja, que traumatiza, abala ou causa profunda inquietação. Fullmetal Alchemist nunca escondeu que era uma história sobre sacrifícios, mas ninguém imaginava que um dos momentos mais traumáticos de toda a série viria de uma criança tão doce quanto Nina Tucker. Nina era o tipo de menina que iluminava qualquer ambiente. Sempre sorrindo, brincando com o cachorro Alexander, completamente alheia ao mundo cruel da alquimia ao redor dela. Mas o desespero do pai, pressionado para apresentar resultados ao Estado, o leva a cometer um dos atos mais perturbadores da história do anime: transformar a própria filha em uma quimera. E o pior, Nina ainda reconhece, ainda tenta brincar, ainda tenta conversar. Esse é o peso real da cena. Não é a fusão monstruosa, é a inocência tentando sobreviver dentro de algo que não deveria existir. É um trauma que marcou uma geração inteira de fãs, e uma ferida que o anime nunca realmente deixa cicatrizar. Portgas de Ace sempre carregou um sorriso no rosto, mesmo sendo filho do homem mais odiado da história. Ele cresceu sendo perseguido pelo sangue que corria nas veias, e passou a vida se perguntando se realmente merecia ter nascido. Mas em Luffy, ele encontrou a resposta: família não é sobre sangue, é sobre quem te chama de irmão. Durante a guerra de Marineford, Ace luta não apenas pela própria vida, mas pela chance de continuar ao lado das pessoas que finalmente o amaram de verdade. Mas o destino é cruel. Naquele momento final, nos braços de Luffy, Ace agradece, não por ser salvo, mas por ter sido amado. É um agradecimento simples, porém é justamente isso que destrói quem assiste. Porque Ace não morre derrotado. Ele morre em paz, finalmente acreditando que sua vida valeu a pena. Rei Ayanami sempre foi um enigma dentro de Evangelion. Silenciosa, distante, quase etérea, como se nem fizesse parte do mundo ao seu redor. O que os fãs não sabiam no início é que essa sensação não era apenas personalidade, era identidade. Rei era um clone, uma peça substituível, uma existência criada e destruída infinitas vezes dentro de um plano maior que ela própria. Cada sorriso tímido, cada momento de humanidade, cada gesto de afeto, era precioso porque era raro. E quando Shinji descobre o laboratório, aquela sala preenchida por dezenas de corpos idênticos a Rei, o mundo dele, e o nosso, se parte ao meio. Afinal, como se constrói uma identidade quando você descobre que nunca foi única? A dor de Rei não está no grito. Está no silêncio. É o tipo de trauma que não assusta pela violência, mas pela profundidade existencial que deixa ecoando na mente. Kyojuro Rengoku era fogo puro, mas não aquele que destrói. Era o fogo que aquece. Desde o momento em que aparece, ele carrega uma energia quase sobrenatural de positividade, disciplina e honra. Alguém que nasceu para proteger. E no trem infinito, diante de um inimigo que superava qualquer lógica, Rengoku não hesita por um segundo. Ele sabe que talvez não volte vivo, mas mesmo assim luta com cada fibra do próprio ser. A luta é intensa, linda e brutal. E quando ele cai sorrindo. Porque Rengoku não mede a vida pelo tempo que viveu, mas pelas pessoas que conseguiu salvar. A dor de Tanjiro gritando seu nome enquanto o sol nasce é a dor de todos nós, porque ali ressurge a verdade. Às vezes, o mundo tira cedo demais aqueles que são bons demais para ele. Kaori era música antes mesmo de encostar no violino. Ela era cor, caos, alegria espontânea, tudo aquilo que faltava no mundo cinza do Kousei. Desde o começo, ela carregava um segredo, uma fragilidade escondida atrás do sorriso. Mas Kaori nunca quis ser lembrada pela doença. Ela queria ser lembrada pela vida, pelas cores, pelos risos, pela forma como transformava qualquer palco em liberdade pura. Quando a verdade vem à tona e a carta chega, já é tarde demais. E Kousei lê cada palavra como se fosse uma última melodia. Kaori revela seu amor, sua dor, e o fato de que ele mudou sua vida mais do que qualquer remédio poderia. É um final que rasga a alma. Porque Kaori não deixa apenas saudade. Ela deixa luz. E essa luz continua tocando o coração de quem assiste muito tempo depois dos créditos. Até que um titã sempre deixou claro que o mundo não era seguro,
Mas ninguém estava preparado para o destino de Carla Jäger. Ela não era soldado, não era guerreira, não tinha grandes cenas. Ela era apenas uma mãe normal, tentando proteger os filhos, até o caos chegar. O ataque do Titã Colossal destrói a muralha, destrói a cidade, e destrói a vida de Carla em poucos segundos. Preso sob os escombros, Eren assiste impotente enquanto sua mãe implora para que ele sobreviva. E tudo acontece rápido demais. O Titã puxa Carla, Eren grita, e o mundo desaba junto. A morte dela não é apenas violenta. É simbólica. Ali acaba a infância de Eren. Ali nasce a raiva que move toda a série. E ali, o espectador entende de verdade o horror daquele mundo. Jiraiya era mais do que o mestre do Naruto. Era figura paterna, era amigo, era abrigo. Ele sempre fez piada para esconder suas dores, para proteger os outros do peso que carregava sozinho. Quando decide enfrentar Pain, Jiraiya sabe que pode não voltar. Mas ele precisa ir. É a última chance de proteger Konoha. E proteger aquele garoto em quem depositou tantas esperanças. A luta é brutal. O choque entre mestre e aluno ecoa como uma tragédia inevitável. E mesmo mortalmente ferido, Jiraiya continua escrevendo. Escreve a mensagem final. Escreve o destino da vila. Escreve a esperança. Seu último pensamento não é sobre morte. É sobre Naruto. Sobre o garoto que, ele acreditava, mudaria o mundo. E foi isso que tornou sua partida tão dolorosa. Jiraiya não morreu derrotado. Ele morreu acreditando.